Salve, salve Legião X, mais uma vez multiplicando as suas chances de aprovação. Eu sou o Zé Bonner, não se esqueça disso. E estamos aqui em mais uma terça-feira no nosso maravilhoso quadro conhecido como Economics. Gente, hoje nós vamos falar de um assunto importantíssimo, né? Na verdade, um conceito muito trabalhado aí, que é a ideia de incentivos fiscais. Hoje em dia, galera, você tem que pensar que as empresas, né, as fábricas, elas estão, na verdade, buscando os países, as cidades, os locais que oferecem vantagens para ela. Você chama essas vantagens de fatores locacionais. Então, na verdade, hoje em dia aqui no Brasil, você tem o que se chama de guerra dos lugares ou guerra fiscal, onde duas prefeituras ficam oferecendo, né, as vantagens, brigam entre si para ver qual que oferece a melhor vantagem para que uma fábrica, uma indústria, ela possa se instalar na sua cidade. E a partir daí ela vai dinamizar aquela economia. E aí, quero que você me entenda que a ideia de incentivo fiscal, ela pode ser apresentada de 5 maneiras, que nós vamos aqui agora falar de cada uma delas. Gente, olha que interessante, você tem aqui o que se chama de territórios tributáveis. Como o nome já diz, existe ali um certo tributo. O que acontece? Existem países, né, na verdade, que oferecem incentivos fiscais para atrair determinada empresa e a partir daí você incentivar essa economia. Com o incentivo dessa economia, você vai ter impostos indiretos, ou seja, as pessoas que ocupam aquela área vão começar a pagar impostos a alguma empresa, né, que preste serviço para essa mega empresa vai ter que pagar imposto. Então, na verdade, uma área ou territórios tributáveis, ela vive da arrecadação de impostos de forma mais indireta. A outra maneira que você tem é o que se chama de zonas francas. Normalmente, galera, essas zonas francas, elas são instaladas em áreas onde você busca ter um maior adensamento populacional. Vamos entender na prática o que são as zonas francas. Eu tenho basicamente uma área, vamos pensar aqui no Brasil, que eu tenho a floresta amazônica. Quem quer morar na floresta amazônica? Ninguém. O que eu faço? Eu estabeleço lá uma zona franca onde as empresas são livres de impostos, são isentas de impostos. Então as empresas elas vão se instalar lá e elas não vão ter que pagar nenhum imposto. Obviamente isso vai dinamizar aquela economia local, gerar emprego, atrair as pessoas para lá e eu vou estabelecer uma lógica de ocupação mais efetiva, mais vital. Então as zonas francas, elas têm aí como o principal objetivo retirar os impostos daquele local para dinamizar aquela economia ou estabelecer uma forte lógica de ocupação. O terceiro tópico a gente chama de arrecadação não tributária. Aqui eu tenho 2 exemplozinhos aqui de países, que é a Suíça e os Emirados Árabes Unidos. Nesses países aqui, galera, normalmente, tá, os serviços, eles tendem a ser ofertados pelo governo. Então você tem as ferrovias, você tem hidrovias, você tem as companhias que prestam, né, serviço, que arrecadam o dinheiro para ela. Então, o governo ele presta um serviço para você. Você paga o governo pelo serviço. Então, na verdade, a partir daí, ele não precisa estabelecer impostos. A ideia é basicamente essa. Então, na Suíça, você paga menos impostos porque você paga o serviço para o governo. Uma outra ideia aqui bacana, nos Emirados Árabes Unidos, você tem uma forte economia que gira em torno do petróleo. Então esse país ele exporta esse petróleo e aí parte desse capital, né, vai ser subdividido, né, pelas pessoas e a partir daí a arrecadação de impostos ela tende a ser muito baixa. Essa é uma diferença que você pode estabelecer entre territórios tributáveis, onde você, na verdade,
tem uma lógica de país que permitem que as empresas venham, que normalmente realizam a lógica da privatização, e aí você tem que pagar pelo serviço e tem que pagar os seus impostos. Aqui, normalmente, isso não acontece. Uma outra ideia que você precisa ter é a ideia dos paraísos fiscais. Esses paraísos fiscais, galera, são países que normalmente incentivam as suas empresas a se instalarem em outros países, no que se chama de offshore, né? Então, na verdade, você tem um forte incentivo do país ou do território para que a sua empresa se instale em outro país e mande, né, para esse país de origem o seu lucro. Isso acontece bastante no que se chama de paraíso fiscal. Uma outra característica desse paraíso fiscal é que eles tendem a reduzir a sua margem de impostos. O Brasil, galera, ele considera um paraíso fiscal todo país que tem uma carga tributária abaixo de 20%. Então, para o Brasil, já é um paraíso fiscal. Agora, tem uma outra estratégia muito interessante, né, dentro dessa ideia de paraíso fiscal, que são os países que facilitam, que realizam a abertura da sua economia para as pessoas que têm uma alta renda. Então você quer morar numa areazinha como Andorra, eles vão facilitar tudo para você se você comprovar que tem uma alta renda. Porque para eles é muito favorável que você se mude para lá, leve a sua renda para lá e gaste livremente nesse país. Isso é uma outra característica de paraísos fiscais. E o último exemplo aqui que a gente chama de Dutch Free, que na verdade são áreas de transição onde você tem a redução drástica de impostos. Normalmente isso acontece em áreas de aeroportos, em áreas de portos. Nós temos aqui o exemplo do mestre Gabriel Feitosa, que estava ali, né, viajando do Uruguai para a Argentina. Estava no porto de uma cidadezinha que eles chamam de Colônia de Sacramento, onde ele pega o seu navio e o navio ele parecia normal, nada estava acontecendo. O navio estava indo para Buenos Aires, numa viagem ali que eles realizam numa média de 1 hora, e de repente, assim que esse navio saiu do porto, eles abriram as suas lojas e começaram a vender os produtos com a tarifa reduzida, né? Então, na verdade, eles usaram esses minutos que eles tinham de deslocamento em uma área de transição entre esses dois países, onde, na verdade, os impostos são reduzidos. Normalmente, esses produtos que são aqui vendidos no Dutch Free são o que a gente chama de produtos supérfluos, tá? Então, você tem uísque, chocolate, charuto, perfume, ou seja, os produtos que você consegue rever sem eles de forma natural, né? Sem o perfume você consegue viver, não que isso seja agradável para as pessoas que estão ao seu redor. Show de bola, galera! Espero ter agradado, um grande beijo e continua multiplicando cada vez mais.